A magia dos metais. Uma bola de fogo se relampejou e ecoou pela paisagem primitiva. Atingiu o solo com um tremendo estrondo, mandando para o alto uma nuvem de poeira e detritos. Quando terminou, a área ficou coberta de objetos lisos enegrecidos com um peso quase irreal. Uma figura humana que testemunhou esse fenômeno se agacha desconfiada, observa o céu, depois se ergue e examina os pedaços próximos do estranho material. A magnitude, o esplendor e o perigo do evento iniciam um processo rápido na mente da testemunha. Depois de uma longa espera, ele ou ela toma nas mãos, prudentemente, uma das pedras ainda quentes. Ele sente de algum modo que esse é um objeto poderoso, impregnado das energias daqueles pontos luminosos estranhos no céu. 10.000 anos mais tarde, uma sacerdotisa da deusa Ísis está sentada num jardim murado ao lado de uma lagoa com lótus. Ela menilgeia uma imagem brilhante de metal de uma figura alada e ajoelhada. Prata, murmura para si mesma, o metal de Ísis. Outros 4.000 anos se passaram e um homem se despe, tira cuidadosamente seus óculos e um bracelete de bronze. Veste um roupão sem zíperes de metal, sem rebites de aço. Ele está se preparando para executar magia. Os metais são a carne dos deuses e das deusas, os ossos da terra, manifestações dos poderes do universo. Para nossa percepção, podem ser caros ou comuns, bonitos ou meramente interessantes, sacros ou úteis. Todos são instrumentos mágicos poderosos. Seu uso ou proibição ritual é tão velho quanto a própria magia. Da mesma forma que os povos primitivos percebiam forças dentro das pedras, também se descobriu que os metais contêm energias com tremendas influências. Um protegia do mal, outro expulsava pesadelos, um terceiro era empregado apenas em honra das forças por trás da vida e do universo. Mais tarde, quando os humanos delinearam a tecnologia para libertar os metais de suas matrizes rochosas, o saber sofisticado da magia dos metais evoluiu mais ainda. Atualmente ela está quase esquecida, como o conhecimento das ervas e das pedras já esteve. Isso é muito ruim porque os metais são igualmente poderosos e eficazes na magia. Eles podem ser empregados sozinhos ou em combinação com as pedras. Se você é um lapidador ou joalheiro, pode fazer seus próprios anéis, braceletes e coroas. Se não, muitas peças potentes estão à venda nas lojas ou podem ser feitas sob encomenda. A magia dos metais não exige o investimento de meio quilo de ouro ou de 1 tonelada de prata, nem você terá de viajar para terras distantes à procura de minas legendárias. Os metais estão em todo lugar ao nosso redor. Para executar sua magia, tudo de que precisa é conhecer as energias que nos aguardam em seu interior. Metais planetários. Pelo menos desde os tempos da antiga Babilônia, certos metais têm sido associados aos planetas. Esse sistema, feito para emprego nos rituais, permaneceu constante até hoje. Os metais podem ser levados consigo, carregados, postos em bolsinhas de tecido ou colocados próximo a velas ou pedras, não há limites. Tendo presente que os antigos viam o Sol e a Lua como planetas, eis uma lista de corpos celestes e de seus respectivos metais: Sol, ouro; Lua, prata; Mercúrio, azougue, eletro; Vênus, cobre; Marte, ferro; Júpiter, estanho; Saturno, chumbo. Desde esses tempos longínquos foram descobertos outros metais, e planetas também, mas esse é o sistema básico. Informações completas sobre cada metal está logo a seguir. Metais elementais. Embora os metais sejam obviamente ligados à Terra, também são atribuídos a cada um dos elementos a fim de proporcionar uma outra estrutura nos rituais. Terra, rege chumbo e mercúrio. Ar, rege alumínio, mercúrio e estanho.
Fogo rege antimônio, bronze, pedras boge, ouro, ferro, meteorito, pirita e aço. Água rege cobre, magnetita, mercúrio e prata. A caixa rege pedras boge e meteorito. O mercúrio, devido às suas propriedades peculiares, é regido conjuntamente pela terra, ar e água. O eletro e outros amalgamas, ou formas mistas de metais, são obviamente governados pelos elementos que regem cada um de seus componentes. Por exemplo, um eletro de ouro e prata é regido pelo fogo e pela água. Esses dois sistemas de associações são mais uma vez instrumentos que o mago pode utilizar na criação de rituais. São sistemas, não camisas de força. Passemos à discussão dos vários metais agora. Aço. Energia, emissora. Planeta, Marte. Elemento, fogo. Poderes, proteção, anti-pesadelos, cura. Saber e ritual mágico. Houve um tempo em que se achava que o aço protegia contra duendes, que pareciam ser malvados. Usos mágicos. O aço é um metal relativamente moderno e não tem muita história na magia. Todavia, foram descobertos e preservados alguns usos. Por exemplo, pedacinhos de aço são levados para proteger contra a negatividade. Um anel de aço também serve como um amuleto protetor. Segure qualquer faca de aço sem fio. Visualize-a perfurando e expulsando a negatividade. Bloqueia os impulsos negativos para que não o perturbem. Veja-se acordando de manhã novo e rejuvenescido. Depois, ponha a faca debaixo de sua cama e durma. Você não terá pesadelos. Magia popular americana. Um anel de aço usado fielmente na mão previne o reumatismo. Esse, como outros rituais simples. Alumínio. Nome vulgar: alumínio. Energia, emissora. Planeta, Mercúrio. Elemento, ar. Poderes, inteligência, viagem, magia com imagens. Usos mágicos. O alumínio é, talvez, o metal mais mal utilizado nos tempos modernos. Os utensílios de cozinha de alumínio há muito estão em voga, apesar do aparente perigo do calor transferir certos elementos do metal ao alimento cozido com resultados possivelmente arriscados. O alumínio, ou formas desse metal leve, é encontrado em tudo, desde compostos de aspirina até antiperspirantes. É empregado para criar vasilhames de refrigerantes e partes de aeronaves. É um metal moderno, sem história de uso entre os povos primitivos. Algumas vezes, é recomendado como alternativa do mercúrio que, tradicionalmente é atribuído ao planeta do mesmo nome. Certamente, é menos perigoso para ser usado, mas não cozinhe com ele. Na magia, pedacinhos de alumínio podem ser carregados para estimular as atividades mentais, inteligência. Devido às suas modernas associações com viagens, também é empregado nos encantamentos que envolvem jornadas a terras distantes. O papel alumínio, que deveria ser banido de todas as cozinhas do mundo, pode ser um instrumento da magia por imagem. Coloque uma folha grande de papel alumínio em seu altar de pedras. Acenda velas da cor que combine com sua necessidade mágica. Tendo em mente sua necessidade mágica, dê ao papel alumínio a forma apropriada. Deixe que ela preencha sua visualização, mande energia para o papel e, por meio dele, manifeste sua necessidade. Quando terminar, desamasse o papel e banha-o com água. Seque, achate e empregue o mesmo papel todos os dias. Repita o ritual até obter sucesso. Reciclar o alumínio é uma nova forma de magia, pois transformamos lixo em dinheiro. É econômica, ecológica e magicamente correta. Logo, se você tem um centro de reciclagem perto, economize seu alumínio e transforme-o em ouro. Antimônio.
Energia, emissora. Planeta, Sol. Elemento, fogo. Poderes, proteção. Usos mágicos: use um pedacinho de antimônio para proteger-se contra vibrações negativas. O metal branco também pode ser levado consigo para o mesmo fim. Pedacinhos acrescentados a combinações de pedras protetoras reforçam seus poderes. Bronze. Energia, emissora. Planeta, Sol. Elemento, fogo. Metal associado, ouro. Poderes: cura, dinheiro, proteção. Usos mágicos: o bronze há muito tem sido empregado como um substituto do ouro em magia. Embora não possua todos os atributos do ouro, serve para os rituais que atraem dinheiro. Por exemplo, ao nascer do sol, energize 8 sininhos de bronze e 8 velas verdes com sua necessidade de dinheiro. Faça isso à luz do sol, se possível. Ponha as velas em castiçais formando um quadrado, 2 de cada lado. Toque cada sino em cima da vela e visualize. Ou ponha uma olivina, aventurina ou qualquer outra pedra que atraia dinheiro, energizada, num pedaço de bronze durante os rituais para atrair prosperidade. Outro encantamento simples: desenhe um pentagrama num pedacinho de bronze com um prego afiado ou ferramenta de gravação e leve consigo o pedaço de bronze para atrair riquezas. O bronze também tem sido usado em rituais de cura. Um anel de bronze, por exemplo, acaba com as câimbras estomacais. Uma chave de bronze posta na nuca ou atirada para trás é um encantamento antigo para acabar com hemorragias nasais. Esse metal dourado e amarelado é também protetor. Joias de bronze são usadas para proteger a pessoa. Também em magia defensiva devolve a negatividade para quem a enviou. Objetos de bronze energizados na casa a protegem. Chumbo. Energia, receptora. Planeta, Saturno. Elemento, terra. Ervas associadas: rosa, urtiga, arruda, cominho. Poderes: divinação, proteção, magia defensiva. Saber e ritual mágico: o chumbo tem sido usado em magia há muito tempo. Na Grécia Antiga, lâminas desse metal eram energizadas em rituais e inscritas com palavras de poder. Geralmente eram empregadas nos conjuros negativos porque o chumbo garantia a continuidade do encantamento. Durante o século XI na Índia, amuletos e figuras feitas com o objetivo de provocar a concepção ou aumentar a fertilidade dos jardins e pomares eram gravadas em tabuinhas de chumbo. Usos mágicos: o chumbo é um metal pesado que provoca a morte quando absorvido pelo corpo. Os romanos antigos descobriram isso ao empregarem o chumbo para fazer pratos e utensílios de cozinha. Uma divinação curiosa, registrada nos anos 800, na Itália, por Charles Godfrey Leland, emprega o chumbo. Pegue 3 sementes de rosa, remova-as do botãozinho, que se forma depois que a rosa perdeu suas pétalas, 3 folhas de urtiga, 2 folhas de arruda e 3 sementes de cominho. Ponha tudo numa placa de metal com uma pequena quantidade de chumbo. À meia-noite, enquanto limpar sua mente de todos os detritos inúteis, queime 2 velas amarelas e acenda um fogo. Ponha a placa de metal sobre o fogo. Encha uma bacia grande com água. Uma vez que o chumbo tenha derretido, despeje-o junto com as cinzas das ervas na água. Quando o nódulo de chumbo tiver esfriado, remova-o da água e examine sua forma. O ritual e o chumbo em si permitem que você acesse sua mente sensitiva. Se não lhe ocorrer nada, ponha o nódulo debaixo do travesseiro e deixe que seus sonhos sejam seu guia. O chumbo é usado ou empregado em encantamentos de proteção e também tem um papel na magia defensiva. Pode ser posto perto da entrada da casa para evitar que a negatividade entre. Cobre. Energia, receptora.
Planeta: Vênus. Elemento: água. Divindades: Afrodite, Astarte, Ishtar. Pedras associadas: cristal de quartzo, esmeralda. Ervas associadas: mimosa. Poderes: direcionamento da energia, cura, sorte, amor, proteção, dinheiro. Saber e ritual mágico: o cobre, um metal laranja avermelhado, há muito tem sido ligado ao divino. Durante os tempos antigos na Mesopotâmia, era atribuído à rainha dos céus bem como às deusas associadas ao planeta Vênus. Estas incluem Ishtar, Astarte e, talvez, Inanna, a predecessora sumeriana das primeiras duas deusas mencionadas. Também foi consagrado ao Sol na Babilônia, bem como pelos antigos habitantes do noroeste do Pacífico, nos Estados Unidos da América. Usos mágicos: o cobre é bastante conhecido como condutor de eletricidade. Um de seus usos modernos é a fabricação de bastões com tubos de cobre. Estes possuem no topo cristais de quartzo e são envolvidos com couro ou outro material de proteção. Tais bastões são empregados em rituais mágicos para direcionar a energia. Esse metal também é trazido junto ao corpo durante o ritual com a mesma finalidade: intensificar a capacidade do mago de direcionar a energia ao objetivo. Há muito tem sido empregado para estimular a cura. Isso se dá devido à capacidade do cobre de equilibrar a polaridade do corpo, ou o fluxo das energias emissoras e receptoras. Bloqueios no padrão dessas energias, de acordo com xamãs ou curadores, leva a desequilíbrios e, por isso, a doenças. Suas aplicações em curas são ilimitadas. No México, 1 centavo de cobre é posto no umbigo antes de uma viagem para evitar náuseas. É usado para curar reumatismo, artrite e qualquer condição dolorosa. Fios de cobre enrolados nas pernas e braços alivia cãibras. O cobre puro de qualquer tipo é geralmente usado para a cura em geral e na prevenção de doenças. Para ser mais eficaz nas aplicações relacionadas à saúde, é levado do lado esquerdo do corpo daqueles que são destros, e ao contrário nos canhotos. É um metal que dá sorte, talvez devido às suas atribuições venusianas passadas, e pode ser empregado com qualquer gema que atraia a sorte. Como um metal de Vênus, é usado para atrair o amor. Esmeraldas, se puder comprá-las, podem ser incrustadas no cobre e usadas para tal fim. Antigamente, as sementes da mimosa, Acacia dealbata, eram incrustadas em anéis de cobre, usados especialmente durante confrontos, para proteção contra qualquer tipo de mal e negatividade. Finalmente, o cobre é empregado para atrair dinheiro. Embora os centavos americanos não sejam mais feitos de cobre, os antigos, principalmente os cunhados nos anos bissextos, há muitos são deixados na cozinha para atrair dinheiro para o lar. Eletro. Usos mágicos: eletro é um termo geral que descreve uma mistura, ou liga, de metais. Ouro, prata e platina são geralmente encontrados em algum tipo de combinação no eletro empregado em magia. O eletro natural é raro e já foi muito procurado para a magia. Hoje em dia, todavia, ele é produzido artificialmente, mas tal fato não diminui suas energias. O processo de misturar os metais combina seus poderes. O novo metal assim criado é empregado em várias operações mágicas, talvez uma que requeira as forças somadas de vários planetas diferentes, ou para um objetivo específico. Há centenas de anos um eletro de ouro e prata era feito em forma de taça. Se uma solução venenosa fosse despejada na taça, o eletro revelava sua presença emitindo um arco-íris e faíscas semicirculares. Embora não tenhamos de levar isso muito a sério, tal efeito pode ser visto pela visão extrasensorial também, pois certamente o envenenamento não é tão comum hoje como antigamente. Esse é um exemplo dos poderes atribuídos ao eletro.
Os antigos egípcios faziam joias do eletro natural. Os magos contemporâneos, hábeis em artesanato de metais, fabricam seus próprios eletros para fins específicos. Por exemplo, um wicano, dedicado aos velhos deus e deusa da natureza, pode usar um anel ou pingente de eletro de ouro e prata. Isso simbolizaria a unidade das duas divindades primitivas. Atualmente, o eletro raramente está à venda e geralmente deve ser feito sob encomenda. Estanho. Energia, emissora. Planeta, Júpiter. Elemento, ar. Poderes, divinação, sorte, dinheiro. Saber e ritual mágico. Um velho encantamento da Cornualha para se transformar o estanho em prata manda o mago colocá-lo num ninho de formigas numa certa noite do ciclo lunar. Usos mágicos. O metal de Júpiter é empregado numa divinação semelhante àquela vista no item sobre o chumbo. Na véspera do Ano Novo, uma noite sem igual para prever o futuro, derreta uma pequena quantidade de estanho numa taça de ferro sobre uma chama, o bico de gás do fogão serve. Uma vez que esteja derretido, jogue-o num balde com água gelada. Limpe o chão se necessário e examine a forma e as dobras ou o desenho que podem aparecer sobre ele. Adivinhe o futuro usando esse nódulo. O estanho também é levado como um objeto que dá sorte e o metal pode tomar a forma de um talismã que atraia o dinheiro contendo imagens minúsculas de notas de dólar gravadas na superfície. Ferro. Energia, emissora. Planeta, Marte. Elemento, fogo. Divindade, Selene. Pedras associadas, cristal de quartzo, olho de boi. Metais associados, magnetita, meteorito. Poderes, proteção, magia defensiva, força, cura, centramento, recuperação de bens roubados. Saber e ritual mágico. Pelo fato do ferro ser raramente encontrado puro, exceto nos meteoritos, o mais antigo à disposição do homem foi obtido desses estranhos objetos celestiais. Os meteoritos, que eram vistos caindo dos céus, eram empregados em instrumentos simples do homem primitivo, complementando o osso e a pedra. Em quase todo o mundo, os homens aprenderam eventualmente a remover o ferro do minério, tornando-o mais disponível para um largo emprego. Depois que isso se deu, o ferro foi logo limitado a aplicações puramente físicas e, restritamente, na magia e na religião. Na Grécia Antiga, por exemplo, o ferro não entrava nos templos. Os sacerdotes romanos não podiam fazer a barba ou raspar-se com ferro durante a limpeza do corpo. Irlanda, Escócia, Finlândia, China, Coreia, Índia e outros países têm tabus severos contra o ferro. Vezes sem conta o fogo era feito nos rituais antigos sem o ferro, os altares construídos sem ele e os rituais mágicos executados somente depois de retirar do corpo todos os traços desse metal. As ervas eram geralmente colhidas com facas sem ferro, devido à crença de que as vibrações desse metal podiam bloquear ou confundir as energias da erva. Os hindus já acreditaram que seu emprego em construção espalharia as epidemias e, mesmo hoje em dia, um presente de ferro de qualquer tipo é visto como algo azarado. Todavia, o ferro teve seu lugar na magia. Era empregado ou usado particularmente em rituais de proteção. Suas vibrações emissoras poderosas eram vistas como capazes de espantar demônios, fantasmas, duendes, gênios e outras criaturas fantásticas. Na China, pensava-se que os dragões temessem o ferro. Quando se precisava de chuva, atiravam-se pedaços do metal nas poças dos dragões, para aborrecer as criaturas e enviá-las aos céus na forma de nuvens de chuva. Na antiga Escócia, o ferro era empregado para desviar o perigo quando ocorria uma morte na casa. Pregos de ferro ou agulhas de tricô eram enfiados em cada alimento, queijo, grãos, carne, etc.,
para atuarem como para-raios, atraindo as vibrações confusas que a morte podia evocar dentro dos vivos, e assim salvar o alimento de possível contaminação. Os romanos do período clássico introduziam pregos nas paredes das casas para conservar a saúde, principalmente durante épocas de pestes. Por outro lado, devido a seus efeitos protetores, o ferro era visto às vezes como sagrado, e os ladrões na Irlanda antiga não se atreviam a roubá-lo. Usos mágicos: o ferro, poder emissor puro, ativo, perseguidor, ofuscante, embaralhador, protetor. Para uma proteção potente, coloque pedacinhos de ferro em cada cômodo da casa ou enterre-o nos cantos de sua propriedade. Antigamente, empregavam-se cercas de ferro para deter o fluxo de negatividade no lar. Use um anel de ferro gravado com o símbolo de Marte e, durante a magia defensiva, ou obtenha uma vela branca com uns 8 centímetros de diâmetro e 8 pregos de ferro. Aqueça os pregos no fogo ou na chama de uma vela vermelha, enfie cada um na vela branca sem formar nenhum desenho. Acenda a vela com os pregos e visualize-se bem guardado, protegido e seguro. Usar ferro ou levar um pedacinho intensifica a força física e é um excelente talismã para atletas. Também é empregado em rituais de cura. Um pedacinho é posto debaixo do travesseiro à noite. Isso era feito originalmente para espantar os demônios que tinham causado a doença, mas pode ser visto como um reforço da capacidade de autocura do corpo. Anéis ou braceletes desse metal para expulsar doenças do organismo datam, pelo menos, da Roma antiga. Existe um ritual curioso para curar dor de dente na Alemanha: despeje um pouco de óleo sobre um pedaço de ferro aquecido. A fumaça atuará para solucionar o problema. Na antiga Escócia, as pedras curativas, cristais de quartzo ou olhos de bois eram guardadas em caixas de ferro para protegê-las de criaturas sobrenaturais que quisessem roubá-las. Também é empregado para centramento, para fechar os centros psíquicos e suspender o fluxo de energia do corpo. Isso, naturalmente, não é bom durante os rituais mágicos, mas é bastante útil quando o indivíduo se encontra sob um ataque psíquico ou emocional, está fisicamente enfraquecido ou deseja se concentrar em assuntos materiais. Ferraduras de cavalo e pregos de ferro são instrumentos antigos de magia. Podem ter sido empregados na Grécia Antiga, onde eram chamados de Seluna e associados à lua e à deusa Selene. Uma ferradura de cavalo pendurada na porta de entrada da casa confere proteção. Embora as teorias a respeito sejam conflitantes, com relação à maneira correta de pendurá-la, eu sempre pus as pontas para cima. Idealmente, deveria ser pregada com 3 de seus cravos originais. Um cravo de ferradura, às vezes, é transformado em anel, se conseguir achar um suficientemente comprido, e usado para ter sorte e saúde. Se teve alguma coisa roubada e possui uma lareira, tente esse encantamento: pegue um cravo de ferradura que tenha encontrado por acaso, pregue-o na lareira e visualize o objeto roubado voltando para sua casa. Só isso. Existem ainda magos e wiccanos que removem todos os traços de ferro de seus corpos antes de executar magia, mas esse costume está caindo no esquecimento. Magnetita. Nomes vulgares: magneto, pedra guia, magnetes, grego antigo, chadano sabito, assírio antigo, pedra Hércules, piedra imã, espanhol. Contemporâneo. Energia, receptora. Planeta, Vênus. Elemento, água. Ervas associadas: sândalo, rosa, milefólio, lavanda. Estrela associada: polar, a estrela do norte. Pedra associada: coral. Metais associados: ferro, cobre, prata, ouro. Poderes: poder, cura, atração, amizade, amor, fidelidade, problemas sexuais masculinos, vontade, proteção, negócios, dinheiro, jogos de azar.
Saber e ritual mágico. A lenda conta que os romanos antigos possuíam uma estátua de Vênus feita de magnetita e uma de Marte em ferro. Quando as duas eram postas uma perto da outra no templo, Vênus atraía Marte. Há também histórias, nunca comprovadas, que cantam os louvores de uma estátua que estava permanentemente suspensa no ar graças ao uso de magnetitas. A rocha fora outrora associada ao herói Hércules, e assim veio a ser um símbolo de força e de invulnerabilidade. Na magia popular contemporânea, achava-se que ela fosse viva. Ela era colocada numa pequena bacia com água numa sexta-feira para permitir-lhe beber, depois, era deixada à luz do sol para secar. Seca, era polvilhada com limadura de ferro, seu alimento. Há centenas de anos acreditava-se que era perigoso carregar uma magnetita durante uma tempestade porque ela atrai os raios. Uma faca esfregada com a pedra não só ficava magnetizada, mas também qualquer ferimento causado por ela, mesmo pequeno, seria fatal. Também se dizia que seus poderes mágicos e magnéticos podiam ser retirados pela mera presença de um diamante ou alho. Giambattista Della Porta, em sua obra monumental Magia Natural, afirma ter refutado essas crenças. No entanto, ainda se acredita nisso. Felizmente, havia um modo simples de restaurar os poderes da magnetita. Untavam-na com óleo de linhaça, punham-na numa bolsinha de pele de cabra e cobriam-na com terra por 3 dias. Seu emprego na cura de problemas sexuais masculinos e no reforço da virilidade é antiquíssimo. Na Assíria antiga, era empregada num ritual sexual de pura magia de empatia. O homem colocava uma magnetita no óleo e esfregava a infusão resultante no corpo e no órgão, para garantir uma relação satisfatória. A mulher esfregava parzile, ou ferro em pó, em seu corpo para realçar sua atração. Assim preparados, os casais há 3.000 anos libertavam-se de suas inibições, mágica ou psicologicamente, e compartilhavam o prazer. Até muito recentemente, na Índia do século XVI, um rei ordenou que seus utensílios de cozinha fossem de magnetita, para garantir a continuidade de sua virilidade. As prostitutas outrora usavam magnetitas para atrair clientes, e os ladrões contavam com ela para se esconderem das autoridades. Todo esse saber surgiu do atributo natural do magnetismo. Ela e os magnetos criados artificialmente compartilham o poder de atrair o ferro. Há 500 anos, essa era uma propriedade mágica, miraculosa, e muitos acreditavam que havia um espírito ou demônio vivente dentro da pedra para lhe dar esse poder. Embora a ciência tenha explicado o magnetismo até certo ponto, a magnetita continua a ser empregada em encantamentos e rituais. Isso é verdadeiro principalmente no México, onde ela é vendida nas botânicas, ao lado de velas, incensos, medalhas religiosas, peles de cobra, óleos e outros produtos ocultistas. Lojas semelhantes são encontradas em muitas partes do EUA, onde vivem povos de língua espanhola. Os vendedores de rua no México, que trabalham com produtos mágicos, também vendem magnetitas. Às vezes, são pintadas de verde para serem usadas em encantamentos para atrair dinheiro, vermelho, amor, branco, proteção. Pintá-las não é magicamente importante, a não ser que você creia nisso. Usos mágicos. A magnetita é uma pedra de poder empregada para reforçar os encantamentos. É adicionada aos sachês ou amuletos de ervas, posta no altar, usada para aumentar a capacidade do mago de invocar e liberar energia. Na magia cerimonial da Idade Média era gravada com a figura de um cavaleiro de armadura. Essa pedra era utilizada durante os rituais para dar poderes mágicos. Quanto maior, mais poder inerente possui. Embora isso seja verdadeiro para todas as pedras, é especialmente importante com a magnetita, porque quanto maior, mais forte sua força magnética. Ela é usada basicamente na magia de atração.
Por ser um magneto natural, é manipulada no ritual para atrair objetos ou energias para seu usuário. Assim, pode ser empregada em qualquer tipo de encantamento. Um exemplo simples: uma magnetita incrustada na fivela de um cinto de homem atrai sucesso para todos seus empreendimentos. Isso ocorre provavelmente devido às propriedades de atração da pedra, além de sua colocação perto do que alguns chamam de terceiro chakra, cerca de 5 centímetros abaixo do umbigo. Esse centro de energia está associado ao poder pessoal e à vontade. Quando estimulado pela presença da magnetita, expande sua vontade e, assim, traz o sucesso. Aliás, esse encantamento é de origem mexicana. A magnetita, devido a seus poderes magnéticos, é empregada para retirar a doença e a dor do corpo. Os verdadeiros curadores, que enviam energia para dentro do corpo da pessoa doente, para apressar seus poderes naturais de cura ou, especificamente, para corrigir desequilíbrios ou bloqueios no fluxo de energias corporais, podem usar a magnetita como um meio de concentração de suas energias. A pedra pode ser passada ou colocada sobre a parte do corpo afetada. Isso funciona no caso de dores nas mãos e nos pés. Também pode ser portada pelo paciente, geralmente tendo sido untada primeiro com um óleo curativo, como sândalo. Qualquer magnetita empregada em rituais de cura para absorver a doença deve ser limpa depois de cada uso. Diz-se que é eficaz no tratamento de reumatismo, dores de cabeça e ferimentos. Há alguns séculos, era posta numa bolsinha preta e pendurada com uma fita preta no pescoço, sendo específica para a gota. Uma pequena magnetita incrustada na prata era boa para a vista. Em ouro, reforçava o coração. Um encantamento popular destinado a curar o corpo de qualquer doença é bastante simples. Segure uma magnetita com as mãos e sacuda-a violentamente, visualizando sua doença saindo de você e entrando na pedra. Enterre-a por uma semana depois do ritual. Qualquer magnetita empregada em rituais de cura que a fazem absorver a doença tem de ser purificada depois do uso. Se for levada no corpo com tal finalidade, faça a limpeza toda semana. Ela também atrai amizades. Se você acabou de se mudar para uma nova cidade, ou iniciou um novo emprego com pessoas desconhecidas, use-o. Tenha com você uma magnetita para fazer novos amigos. Essa pedra atrai o amor. Acha-se que funciona como um imã para os corações como para o ferro, principalmente quando usada num anel. Ponha um par de pedras dentro de um círculo de velas cor-de-rosa ou vermelhas, enquanto visualiza a si mesmo envolvido num relacionamento. Sinta o contato forte, a mistura das energias que vem com o amor. 2 magnetitas pequenas também são levadas numa bolsinha vermelha com a mesma finalidade, algumas vezes misturadas com ervas que atraem o amor como rosa, milefólio e lavanda, bem como o cobre, outro que induz o amor. A magnetita também é usada para fazer as pazes num relacionamento, principalmente quando houve discussões. Sua função básica é refrescar os ânimos para permitir a comunicação. Um colar de coral com uma magnetita presa outrora auxiliava no parto. Na magia americana popular, as mulheres usam-na para garantir que seus maridos errantes voltem para casa, estimulando assim a fidelidade. Já que isso está próximo à manipulação, como qualquer magia para se ter fidelidade, merece alguns comentários aqui. Quando você inicia um relacionamento amoroso, sexual com outra pessoa e, principalmente, quando resultam filhos, é preciso abandonar um pouco do controle sobre sua vida em nome de seu companheiro e família. Isso faz parte da doação que está presente nos laços emocionais fortes. Na melhor das hipóteses, a magia para obter fidelidade deveria ser usada para lembrar gentilmente seu companheiro de suas obrigações.
Se o relacionamento terminou, todos os encantamentos e magnetitas do mundo não recapturaram o êxtase, a paz, a calma e a satisfação emocional que o amor produz. A escravidão psíquica ou mágica não é amor. A capacidade da magnetita de vencer a impotência já foi mencionada anteriormente, mas tais métodos drásticos ou complexos não precisam ser empregados. Um homem que sofra de problemas sexuais pode segurar a pedra em sua mão receptora, visualizando relações satisfatórias, completas e alegres. Uma vez que isso seja feito, deve levar a pedra consigo, ou colocá-la sob o colchão para liberar seus poderes. A pedra e a visualização trabalham para erradicar a causa subjacente do problema sexual. Levada junto à pessoa, ou colocada no lar, ela também já foi utilizada como amuleto protetor. Uma magnetita grande, cercada de velas brancas acesas, emite energias de proteção por toda a casa, absorve a negatividade, sem devolvê-la. Por isso, essas pedras precisam ser limpas em água salgada a cada lua cheia. Há pessoas que levam consigo duas magnetitas o tempo todo. Uma para proteger, outra para atrair boa sorte. Na Espanha antiga, achava-se que guardava contra todos os perigos do aço, do chumbo, do fogo e da água. Para aqueles que carecem de força de vontade, que é simplesmente sentir-se seguro e agir de acordo com seus objetivos, energize uma magnetita por meio da visualização com essa ordem especial: reforce minha vontade. Leve-a consigo e use as energias que ela lhe envia. Como já disse, pode ser usada a uns 6 centímetros abaixo do umbigo, ou posta ali quando você está deitado, visualizando-se como sendo confiante e seguro. Por ser uma pedra de atração, é empregada para trazer dinheiro e sucesso nos negócios. Ponha uma magnetita numa bolsinha verde com uma moeda de prata, um bocadinho de ouro, se tiver, ou ervas que atraem o dinheiro como pechule, cravos ou cumaro. Negociantes podem pôr uma magnetita energizada na caixa registradora ou no cofre, ou queimar velas verdes ao redor da pedra para atrair fregueses. Finalmente, ela é considerada por alguns como um talismã poderoso para os jogos. É usada para se ter sorte durante as apostas. Mercúrio. Nome vulgar: azougue. Energias: emissora, receptora. Planeta: Mercúrio. Elementos: água, terra, ar. Saber e ritual mágico: Mercúrio, aquela estranha, prata, brilhante que nunca se solidifica. Mágica e misticamente, é um metal complexo. Possui uma natureza dupla, emissor e receptor, em yang, metal e líquido. Devido a seu peso denso, o Mercúrio é regido pelo elemento terra. Por aparecer no estado líquido, também é regido pela água, e seu movimento rápido significa ar. Ele é tão venenoso que esse seu aspecto poderia, talvez, ser regido pelo fogo. Convenhamos que o Mercúrio é estranho. Tem sido empregado em magia, em parte, devido à sua aparência única e às suas propriedades. Porções de mercúrio, por exemplo, eram outrora seguras nas mãos e usadas como veículos de leitura. Com essa mesma finalidade, também se empregavam esferas transparentes de vidro hermeticamente fechadas, com rolhas cheias de mercúrio e colocadas de cabeça para baixo num aparador. Um talismã popular até hoje é feito de uma noz moscada furada repleta de mercúrio e sigilada. É levada para ter boa sorte em jogos de cartas, dados, cavalos e números. Porém, o mercúrio é perigoso se for inspirado, ingerido ou mesmo tocado por períodos prolongados. Seus empregos mágicos são por isso limitados e, talvez nem se precise dizer, arriscados. O Almanaque das Bruxas, uma publicação anual, hoje inexistente, que tinha grande impacto para os wiccanos e magos populares durante os anos de sua publicação,
de 1972 a 1980, trouxe uma versão moderna da Garrafa da Bruxa, um amuleto protetor, na edição 1976 a 1977, edição de peixes. Esse amuleto consistia de 3 garrafas. A menor de todas era cheia de mercúrio e colocada dentro de outra garrafa. A segunda continha água e posta dentro de outra ainda maior e coberta com areia, rochas e conchas. Depois que esse encantamento foi publicado, tornou-se muito popular, e muitos começaram a usar o mercúrio na magia novamente. Todavia, há metais mais confiáveis para se usar em magia, mais seguros e mais baratos também. Meteorito. Nome vulgar: aerólito. Energia: emissora. Planeta: nenhum. Os meteoritos são associados ao universo. Elementos: a caixa, fogo. Divindade: a Grande Mãe. Pedras associadas: peridoto, diamante. Poderes: proteção, projeção astral. Saber e ritual mágico. Os meteoritos há muito fascinam o homem. Têm sido vistos como presentes dos deuses e das deusas. Alguns, como a Pedra da Caaba em Meca, e aquela que se pensa representar a Grande Mãe na Frígia, têm sido objeto de adoração como símbolos da divindade. Uma pedra de 4 toneladas vinha sendo reverenciada na China como um objeto sagrado desde 1200. Ela tem a forma de um boi agachado e fica num santuário budista. Recentemente, um grupo de geólogos chineses estudou a pedra e concluiu ser um meteorito que aterrissou há cerca de 1300 anos atrás. A pedra não é mais objeto de culto. Na Babilônia, o meteorito era um protetor mágico poderoso. Achava-se que removia todos os males devido à sua estranha aparência e ao rugir de seu terrível poderio. Geralmente, encontra-se peridoto nos meteoritos. Em alguns lugares da Terra, os meteoritos eram usados para explicar a origem da vida. Se rochas caíam do espaço na Terra, também podiam cair plantas, animais e gente. Os meteoritos, simbolicamente, podem ser encarados como o espiritual penetrando o material, como o poder astral, de ordem divina ou capricho, embora um amigo meu diga que sejam os remanescentes de aeronaves espaciais derretidas provindas de galáxias distantes. Usos mágicos. Os meteoritos são literalmente coisas extraterrestres. Possuem os poderes do voo intergaláctico, do movimento, da velocidade e da energia liberta da gravidade. Use-o em rituais de proteção e ponha-o no altar perto de velas brancas. Ou tenha-o na mão. Também são utilizados para promover a projeção astral. Use um pequeno meteorito, ou um seu fragmento, colocado debaixo do travesseiro durante tentativas de projeção astral consciente. Ouro. Energia: emissora. Planeta: Sol. Elemento: fogo. Pedras associadas: cristal de quartzo, lápis-lazuli, olivina, peridoto, sardônica, pedra do sol, topázio, turquesa, zircão. Metais associados: magnetita, pirita. Poderes: poder, cura, proteção, sabedoria, dinheiro, sucesso, problemas sexuais masculinos. Saber e ritual mágico. O ouro está intimamente ligado a divindades, principalmente a deuses associados ao Sol. Ao longo dos tempos, quando encontrado ou obtido por meio de troca, era muitas vezes o material preferido para fazer imagens sagradas e decorar altares. Era também considerado como a melhor oferenda às divindades. Nos últimos tempos, o preço da onça do ouro subiu muito, e continua a flutuar. Embora as razões para esse aumento não nos interessem aqui, esse interesse mundial pelo precioso metal indica o poder, ainda que apenas financeiro, que o ouro possui. Atualmente, ele continua sendo o símbolo da riqueza e do sucesso para muita gente. Joias de ouro são usadas como para dizer: eu sou bem-sucedido.
Poucos parecem conhecer suas antigas propriedades mágicas. Magos que trabalhem quase exclusivamente com a energia solar usam joias rituais de ouro para sintonizarem-se com aquela fonte de poder. Entre os wiccanos, as sumas sacerdotisas e aqueles que reverenciam o sol como símbolo do deus, geralmente usam ouro. A lenda diz que os druidas coletavam visgo com foices de ouro. Os herboristas da Idade Média também empregavam instrumentos de ouro durante a colheita das ervas para reforçar os poderes das plantas recolhidas. Usos mágicos: o ouro, talvez o metal mais potente em magia, é empregado para emprestar sua energia aos rituais. As joias de ouro realçam a capacidade do mago em evocar e enviar poder. Usar joias de ouro na vida normal aumenta seu poder pessoal, promovendo a coragem, a segurança e a força de vontade. Como mencionei, os instrumentos de ouro eram empregados tradicionalmente para colher ervas. Digo tradicionalmente, porque o ouro puro é muito frágil para essa finalidade. Se você tiver algumas facas banhadas a ouro em casa, elas seriam o ideal. Para ser exato, use-as para recolher as ervas emissoras masculinas, positivas ou elétricas. As facas de prata são mais adequadas simbolicamente para as ervas receptoras, femininas, negativas, magnéticas. Usam-se correntes de ouro no pescoço para conservar a saúde e bandas de ouro para aliviar a artrite. Usá-lo normalmente dizem que garante a longevidade. Devido a seu brilho solar, é um metal protetor. O ouro puro pode ser empregado ou trazido consigo como um guardião. Um anel especial feito de ouro e cravado com taxas de ouro também é protetor. Até hoje, as crianças pequenas na Índia são protegidas por minúsculos amuletos de ouro. Os crucifixos e cruzes de ouro usados hoje em dia pelos cristãos são reminiscências de costumes antigos pagãos. Durante a magia protetora e defensiva, ponha objetos ou joias de ouro no altar. Uma simples corrente ao redor de uma vela branca pode constituir o foco de rituais de proteção. Também usado para promover a sabedoria. Não é levado consigo, mas presenteado a outrem, sem impor condições. Isso é feito para proporcionar iluminação ao doador. Já que há muito é empregado como meio de troca, e devido a seu alto valor, o ouro figura muito nos rituais de dinheiro. Pode parecer estranho, pois se você já tem ouro, para que executar rituais de dinheiro? Na verdade, a mínima quantidade de ouro, mesmo um fragmento de uma folha de ouro, é tudo o que é necessário. Você pode inventar rituais que envolvam ouro, gemas que atraiam o dinheiro e velas. As joias com pepitas de ouro são usadas para trazer um fluxo contínuo de dinheiro para a vida do mago, mais uma vez por aqueles suficientemente ricos para possuir tais anéis. Acha-se que seja particularmente poderoso para mineiros e aqueles que investem nas minas ou em metais preciosos. Como símbolo do sol, o ouro é empregado em rituais que buscam o sucesso. Usar ouro especialmente energizado também auxilia no alívio de problemas sexuais masculinos, impotência. Pedras Boge. Energia, emissora. Planeta, Marte. Elementos, fogo, a caixa. Poderes, poder, proteção, cura, equilíbrio de energias. Usos mágicos, as pedras Boge são uma espécie de enigma. Seja o que forem, as pedras Boge emitem vibrações vigorosas que parecem ser úteis para equilibrar as energias do corpo, resultando em serenidade, centramento e cura. Uma mulher me disse que segurando a pedra em sua mão ela tinha retirado a dor que sentia ali. Certamente, são protetoras já que recarregam nossas defesas psíquicas. Quanto a outras utilidades, talvez as descubramos ao utilizar. Pirita. Nomes vulgares: ouro de tolo, marcassita, pirita de ferro. Energia, emissora. Planeta, Marte. Elemento, fogo.
Poderes: dinheiro, divinação, sorte. Saber e ritual mágico. A pirita era usada pelos mexicanos antigos em forma de espelhos polidos que podem ter servido para adivinhar o futuro. Pedaços desse estranho mineral também eram postos nas bolsas de medicamentos dos xamãs dos índios americanos. Na China antiga, essa pedra era usada para proteger-se de ataques de crocodilos, um problema que, felizmente, a maioria de nós parece evitar sem a pedra. Usos mágicos, popularmente conhecida como ouro dos tolos, a pirita aparece muitas vezes associada ao ouro verdadeiro. Então, quem é o tolo? Devido ao amarelo tremeluzente e à natureza brilhante dessa pedra, ela é empregada para atrair riqueza e dinheiro. Coloque 5 pedaços de pirita em seu altar, circunde-os com 5 velas verdes, acenda-as e visualize o dinheiro chegando a você, satisfazendo suas necessidades financeiras. A pirita também é levada para atrair dinheiro e sorte. Uma superfície achatada e brilhante de pirita pode ser empregada como um espelho mágico para despertar impulsos sensitivos. Se levado com você, atrai a sorte. Prata. Energia, receptora. Planeta, Lua. Elemento, água. Divindades: Ísis, Diana, Luna, Selene, Lucina, todas as deusas da lua e da noite. Pedras associadas: esmeralda, pérola, jade, lápis lazuli. Poderes: invocação, amor, sensitividade, sonhos, paz, proteção, viagem, dinheiro. Saber e ritual mágico. A prata é o metal da lua. Por ser encontrada na forma pura, era um dos melhores metais a ser usado pelo homem. Sua beleza e escassez fizeram com que fosse empregada em imagens divinas e em peças de oferenda. Em todo o mundo, a prata é identificada com as manifestações lunares da Grande Mãe, a eterna deusa. Até hoje, as sumas sacerdotisas wiccanas e aqueles que veem a lua como o símbolo sagrado da deusa, usam meias luas de prata em sua homenagem. Objetos de prata são também postos no altar durante os rituais wiccanos da lua cheia. Cultores da deusa tocam sinos de prata para invocar sua presença durante os rituais. Já que o sino em si é um símbolo da deusa e a prata é dedicada a ela, esse é o procedimento ritual mais eficaz e magicamente adequado. A prata também constitui um amuleto protetor popular. Na China, as crianças pequenas são protegidas por medalhões de prata usados ao redor do pescoço. Os noivos franceses prestes a se casar protegem-se com uma corrente de prata. A ideia de que balas de prata destroem vampiros e lobisomens espalhou-se por meio da literatura moderna e do cinema. É o metal das emoções, do mundo psíquico, do amor e da cura. Usos mágicos: joias de prata ou pedras energizadas, como esmeraldas, pérolas, jade ou lápis lazuli, incrustadas em anéis de prata, são usados para atrair o amor. Pode-se também gravar o símbolo da Vênus em um pequeno disco de prata. Põe-se uma vela cor-de-rosa sobre o disco e acende-se, visualizando o amor entrando em sua vida. Porque a prata é ligada às emoções, há pessoas que se sentem fatigadas ou emocionalmente envergonhadas se a usarem durante a lua cheia. Se isso ocorrer com você, use um pouco de ouro para equilibrar-se. Ou, simplesmente, remova a prata. A prata também é um metal que influencia o psíquico. Quando usada, estimula a percepção extrasensorial enquanto aquieta a mente consciente. Muitos sensitivos usam constantemente a prata para evocarem mais facilmente o subconsciente. Numa noite de lua cheia, faça a leitura com a prata. Pegue um pedaço qualquer e leve-o ao luar. Concentre-se, segure-o a uns 60 centímetros dos olhos, apoiando a mão. Veja o reflexo da lua na prata e fixe-o até que seus impulsos sensitivos surjam. Colocar joias de prata antes de dormir é um dos métodos usados para se produzir sonhos sensitivos.
Se a peça tiver pedras da lua ou qualquer outra pedra sensitiva, os efeitos serão ainda mais poderosos. Uma alternativa é colocar um pedaço de prata debaixo de seu travesseiro. Acalme sua mente ao deitar sobre o metal. Visualize sua necessidade de um sonho sensitivo. Veja-se lembrando de seus sonhos importantes pela manhã. Se estiver nervoso ou zangado, use prata. Existe uma crença antiga que diz que qualquer um tocado por um anel de prata, não importa que pedra tenha, se torna imediatamente calmo. A prata também é usada como proteção. Conforme a lua reflete a luz do sol, assim também esse metal reflete a negatividade para longe do usuário. Pequeninos globos de prata ou qualquer joia de prata são usados para segurança na magia. As meia-luas, aqueles chifrinhos, para repelir o diabo, são populares no mundo inteiro. Esse metal também pode ser transformado em joia, energizado e usado para manter os pensamentos e humores em ordem. É particularmente poderosa para proteger viajantes de perigos, principalmente no mar. Quase 2/3 da população do mundo usa a prata, ou moedas banhadas em prata como dinheiro. É muito empregada na magia para atrair dinheiro. Energize uma moeda de 25 centavos com vibrações que atraiam o dinheiro. Se não tem uma moeda assim, tente com uma conta ou qualquer outro pedacinho de prata. Coloque-a dentro ou debaixo de um castiçal e encante uma vela verde. Acenda-a no castiçal e visualize o dinheiro inesperado entrando em sua vida.